Marcos 7. Reuniram-se em torno dele os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. E vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, o repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, se não lavam as mãos cuidadosamente, não comem cumprindo a tradição dos antigos. Quando voltam do mercado, não comem se não se lavarem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como o lavar dos copos, os jarros, as vasilhas de metal e as camas. Perguntaram-se, pois, os fariseus e escribas, por que teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem com as mãos impuras? Ele lhes disse, bem profetizou o profeta Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deixando os mandamentos de Deus e guardais a tradição de homens. E lhes disse, encontrais uma boa maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta dedicada ao Senhor. Nada mais lhes deixais fazer por seu pai e por sua mãe. Invalidais assim a palavra de Deus pelas vossas próprias tradições, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a essas. Chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa o contaminar, mas é o que sai dele que o contamina. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos o interrogaram a respeito desta parábola. Ele lhes disse, também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, pois não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora? E ao dizer isso, Jesus considerou puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isto é o que contamina. Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, a avareza, as malícias, o dolo, as lascívias, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. E levantando-se, partiu dali para as regiões de Tirom e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Certa mulher, cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, veio e prostou-se a seus pés. E esta era grega, de origem Ciro-fenícia, e rogavam-lhe que expulsasse o demônio de sua filha. Disse-lhe, deixai primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos.
Então lhes disse: por causa dessa palavra, podeis ir. E o demônio já saiu de sua filha. Voltando para casa, ela achou a menina deitada na cama e o demônio a tinha deixado. De novo, se retirou das regiões de Tiro e de Sidom. Foi para o mar da Galileia, através das regiões de Decápolis. E lhe trouxeram um surdo e gago, e ele rogando-lhe que impusesse a mão sobre ele. E tirando-o da parte da multidão, pôs-lhes os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com a saliva. Depois, levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, quer dizer, abre-te. Seus olhos foram abertos e logo o impedimento de sua língua se desfez e falava perfeitamente. Mas ordenou-lhes que ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendavam, tanto mais o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo tem feito bem, até os surdos faz ouvir e os mudos faz falar.